exército na rua e separar, ali é um ordenamento jurídico de exceção. De exceção. Se não fizer isso, não tem como resolver isso no Agord. Aí a gente vai ficar só retroalimentando esse sistema. Vai só se introduzir no sistema. E não é isso que a gente quer. A gente não quer fazer parte desse sistema. Nós queremos criar o nosso sistema, né? Então, eu sou a favor dessa separação do Rio de Janeiro nesses termos, né? Orlando Lima, você acha que vai ser possível? E a questão política, né? A viabilidade política no momento também seria importante, porque você acha que há espaço para isso no nosso sistema atual e com, digamos que o Renan Santos ganhe a próxima eleição e seja o próximo presidente do Brasil, haveria uma saída política para esse projeto? Toda saída é uma saída política. Até a guerra é uma saída política exercida por outros meios. Então, sempre há uma saída política para qualquer caso. O caso do Rio de Janeiro não é diferente. Teremos uma saída política de um jeito ou de outro, né? Hoje, quem está ganhando essa guerra é a diplomacia do narcotráfico. A diplomacia do narcotráfico é vencedora na disputa que se desenrola nos dias de hoje. E sim, eu acho que a viabilidade política. A viabilidade política, ela se constrói também, né? Às vezes, com alguma marretada na parede, você constrói uma viabilidade política. Uma vitória de Renan Santos, né, que é hoje pré-candidato à presidência, em uma eleição desse tipo, ela por si só já constrói uma viabilidade para diversas coisas. Tá? Porque estamos falando sobre como se fosse um maremoto. Imagina uma tsunami sobre as bases políticas. Porque estaríamos falando sobre a suplantação na direita e a derrota do maior projeto de esquerda da história recente do Brasil. Tá? Então, a viabilidade política ela se faria nesse contexto. Outro ponto que é importante falar é que não podemos, apesar de eu ser um grande personalista e acreditar muito no poder pessoal, né, sempre o poder pessoal precisa estar acompanhado de instituições. E o que o Renan Santos está propondo com essa questão da separação e instituição de uma cidade-estado é exatamente você criar meios institucionais para fazer o combate às instituições paraestatais que são o narcotráfico. Porque temos que entender dessa forma, já há uma cidade-estado dentro do Rio de Janeiro, que são todas as favelas. Você pega todos aqueles territórios ocupados, eles já funcionam como eles têm autonomia administrativa, eles têm serviços próprios, existe uma segurança própria, né? Ou seja, se você for parar para pensar o que seria essa autonomia administrativa, ela já é uma realidade dentro desses territórios ocupados. O que o Renan Santos está propondo é fazer um novo arranjo institucional mediado pelo poder central brasileiro para a reconquista daqueles territórios. Uma coisa que é importante dizer, eu até escrevi isso para a Valete, para essa que está aqui, a Valete da Nova Doutrina Monroe. Eu escrevi sobre o dilema brasileiro, né? E também escrevi isso para o fascículo 4. Nós temos um dilema nesse momento, atravessamos um grande dilema, que é o fato de nós, se quisermos ser um país que se projeta para o mundo, anterior a isso, temos que ser um país que consiga reconquistar a própria fronteira. Tá? Você não vai conseguir fazer. Tá vazando o meu próprio áudio em algum lugar aí. Fui eu que tirei o eco do Russo para ver se aumentava um pouco o volume dele aqui. Você consegue aumentar um pouco o teu volume do microfone, Russo? Tenho certeza que não foi isso. Sim, temos se quisermos nos lançar para o mundo, precisamos antes reconquistar nossos territórios, fazer uma reconquista interna, né, de nosso país. O que significa que precisamos fazer e empreender, o Estado brasileiro precisa empreender operações militares especiais no nosso próprio território. Tá? E, posteriormente, avançar também sobre os territórios da América Latina. Eu sou completamente favorável a isso. Mas não podemos fazer isso com o atual estágio de desmilitarização que há no Brasil.
O Brasil parece que foi um país que perdeu uma guerra e foi obrigado a se desmilitarizar. Né? Poucos países se desmilitarizaram tanto quanto o Brasil. Eu vi agora mesmo, nós iremos produzir os Gripens, né? que é um caça sueco, será produzido no Brasil em parceria de transferência tecnológica com a Embraer. Iremos produzir, acho que 30 e poucos, 40 ali, Gripens. O Gripen F-39E, né? Ele é simplesmente um caça de média capacidade, para o nosso território, para aquilo que nós pretendemos para a América Latina, para aquilo que pretendemos em nosso próprio país, isso é muito pouco. É insuficiente. Né? Obviamente, vou pegar aqui um exemplo hipermilitarizado, que é o exemplo israelense. Eu estou aqui com os dados sobre Israel, tá? Eu vou até pegar aqui para vocês, para podermos falar sobre isso. Porque quando a gente pega sobre Israel, você vai perceber. Perceba bem, o Brasil falou que vai agora produzir, né, cerca de 36 Gripens. Tá? Isso seria uma força respeitável para países como Grécia, Portugal, Chipre. Né? Isso aí seria uma força respeitável, 36 Gripens. Não para um país com o nosso território, com a nossa população, com o nosso PIB. Não é comparável. Não é comparável. Né? Israel tem a seus serviços 80 Fs 3S, né? Que são muito superiores aos Gripens. Tem 170 F-16S, que são um pouco inferiores aos Gripens, e tem cerca de 90 F-15, que são mais ou menos ao nível do Gripen. Né? Então, estamos produzindo agora 36. 36. O Super Tucano, inclusive, são naves de ataque ao solo. Estamos não só desmilitarizados, como o nosso investimento dentro desse panorama militar é insuficiente para os desafios que se colocam. Então já estamos desmilitarizados. E quando vamos desmilitarizar, é algo extremamente insuficiente. Eu lembro a época que o Brasil fechou o acordo com a empresa sueca com a Gripen, né, para poder fazer todos os... enfim, para produzir essas questões que estamos falando agora aí, que são esses F-39s. Quando fizeram isso, foi, salvo engano, no segundo governo Lula. À época, surgiu uma denúncia que Lula queria que fosse fechado acordo com a empresa francesa, à época, por conta da proximidade dele com o Brasil. Antes de fechar qualquer acordo, já tem diversos problemas. Aí, quando fecha o acordo, até iniciar qualquer tipo... E obviamente, que vai demorar. Obviamente que fazer uma produção de um caça desse, ainda bem que é com transferência tecnológica, né? Mas demora porque nós estamos também desmilitarizados, que é um grande problema. As pessoas não entendem sobre a questão da desmilitarização sob o ponto de vista de segurança nacional. As pessoas só pensam isso do ponto de vista econômico. Não, precisamos de indústrias, porque a indústria é muito importante para ter melhores salários. Tudo bem, pode ser tudo isso verdade, mas é algo ínfimo, perto do que realmente importa, que é a parte militar. Por que é tão importante termos uma base industrial forte em um país? Para, em momentos críticos, conseguirmos fazer a reconversão industrial para fins militares. Isso é essencial. Hoje, inclusive, eu não tenho dúvida de que, acontecendo qualquer coisa, e estamos passando por um momento de crise e instabilidade global, a China tem grande capacidade para fazer reconversão industrial. Né?
Os Estados Unidos estão tendo que correr contra o tempo para reindustrializar, não é só para poder dar emprego aos americanos. Não é só por isso. É pensando na reconversão industrial militar. Então, tudo isso deve ser analisado e pensado. A proposta sobre a Guanabara, afinal de contas, tem uma importância porque estamos criando instituições, uma forma institucional para fazer esse combate. Mas esse combate não será feito somente com a boa vontade política. Precisamos ter uma grande força militar para apoiar essa solução institucional. Só que o seguinte, não acho que vai ficar... Eu entendi que é um desafio, mas é viável, porém, me parece ser uma proposta extremamente popular, tá? Eu não vi no Instagram, aqui no Twitter, só para vocês terem uma ideia, o Twitter, que é uma rede basicamente de treta e muita toxicidade, e o Renan nem é grande no Twitter. Olha só, tem 800 mil views, cara, o vídeo da proposta dele. Além de ter 800 mil views, olha só, teve até ator global, o Heriberto Leão, ó. Amigos, não tinha visto essa ideia, ela me chamou a atenção. O Rio foi a única cidade das Américas a ser capital de um dos maiores impérios europeus, Portugal. E ainda assim deixamos de enxergar o que isso significa. A proposta de recriar a Guanabara recoloca o Rio no centro da nossa identidade. Penso que toda grande ideia deve ter nosso apoio e pode e deve influenciar outras candidaturas. E ele não para por aí, tá? Ele gosta do Aldo, aparentemente, mas ele postou mais uma sobre o Renan. Sou paulista e desde que iniciei meus estudos mais profundos sobre a nossa história, passei a enxergar o Rio de Janeiro da forma como expresso na carta que escreveu ao prefeito Eduardo Paz, publicada na revista Veja, Rio, em 2025. Por isso me interessei tanto pela proposta do Renan Santos. Acredito que ainda tenho muito a compartilhar com todos os brasileiros que acreditam que o nosso país tem um destino muito importante para a humanidade. Sejam bem-vindos. Caramba, cara, ele tá pensando num Brasil grande, numa Guanabara mística. Ele já tá na Guanabara mística, o Heriberto Leão, e nem sabe ainda. Mas assim, claramente uma proposta sedutora e muito, muito popular. A parte... segundo aquela reportagem, né, precisava de aprovação do Congresso e consulta popular. Acho que a consulta popular seria muito positiva aí. O que vocês acham? Vou abrir aqui a discussão, fique à vontade. Só discordar do Orlando na parte que ele... Discordar não, né? Eu acho meio injusta a comparação que ele fez do Brasil com Israel, né? Porque, pelo amor de Deus, alguém espirrou na Casa Branca, o Trump, 6 billions to Israel. Aí não tem como, né, velho? Aí fica difícil competir. Eu só quis comparar por conta da população israelense. Só quis comparar por conta disso, que é muito baixa. Ele só tem 307 milhões, não é? Ele tem 300 milhões americanos. Boa. Muito bom. Então... como o Orlando falou, a questão militar, ela vai ser fundamental nisso aí, porque, como você disse, nós temos a aprovação popular. E aí, da aprovação popular, nós precisamos ter uma reação em cadeia do Congresso. Só que nós vemos, historicamente, o Brasil ele não dá muita trela para a motivação da população. A gente pode pegar em 2005 ou 2006, salvo engano, a gente teve um plebiscito, não sei se vocês lembram disso, mas um plebiscito para falar sobre o porte de armas. E 66% da população foi a favor da manutenção do porte de armas. E, no entanto, o governo simplesmente ignorou a vontade popular. Então, o que acontece? Quando nós temos um presidente que... Vamos imaginar o cenário aqui que Renan Santos se elege presidente. É muito improvável que nós tenhamos a maioria do Congresso. Né? Vocês vão concordar comigo. Seria muito improvável a gente, na primeira eleição, porque nem o próprio Bolsonaro conseguiu, quando ele fez a primeira eleição dele, mesmo com o PSL lá, que desmanchou, o DEM se fundiu com o